declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos: Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs amados, somos chamados a nos tornarmos santos. Esse é o convite de Deus. Santo quer dizer separado, mas não separado dos outros, como alguém que está num patamar mais elevado e por isso se vê no direito de excluir a alguns que são diferentes. Santo é aquele que é separado do pecado. É alguém que não se deixa corromper pelo pecado. É alguém que busca constantemente permanecer num estado de graça. Ninguém é santo por si mesmo. Ninguém se santifica pelas próprias forças. Nós nos tornamos santos com o auxílio da graça de Deus.
Ele é verdadeiramente santo e nós podemos participar da sua santidade. Quantas pessoas, ao falar das suas falhas, usam essa frase? Bom, eu também não sou santo, não é? Às vezes dá a impressão de que a santidade é inatingível, ou é apenas para alguns. A santidade não é próprio de quem não tem nenhuma imperfeição. Ninguém recebeu o dom da impecabilidade. Aliás, a Virgem Maria, sim, ela nasceu sem o pecado, morreu, ou melhor, foi elevada aos céus, né, terminando a sua vida nessa terra, sem nenhuma mancha de pecado. Já nós temos essa tendência ao pecado. Mas a santidade em nós está como numa semente no terreno do coração. E ela pode germinar, crescer através de novas atitudes, de uma vida que se deixa transformar. Portanto, o santo não é aquele que jamais pecou. Santo é aquele que se deixa reerguer por Cristo. Não é alguém que está totalmente livre do pecado, mas é alguém que evita o pecado para permanecer em Deus. O santo é alguém que pertence a Deus. E hoje nós celebramos não apenas aqueles santos que são modelos exemplares que a igreja apresenta de uma forma segura a nós, aqueles que estão sobre os altares. Nós também celebramos os santos que nós não conhecemos e que foram pessoas de uma vida virtuosa, em alguns casos até mesmo heróica em relação à fé, verdadeiros guerreiros na fé. E não somente aqueles que morreram, mas aqueles que também estão no meio de nós. Você conhece algum santo? Eu posso dizer que eu não só conheci, mas conheço. Pessoas que estão no meio de nós e nos inspiram no caminho de Deus, exalam a presença de Deus. O santo é como um espelho por meio do qual se pode enxergar o reflexo de Deus. Somos santos através do batismo que nos lavou. E hoje, a primeira leitura de Apocalipse vai falar de uma multidão cujas vestes é branquíssima, porque foram lavadas com o sangue do Cordeiro. São aqueles que foram batizados, e são aqueles principalmente que receberam um batismo de sangue, foram martirizados, morreram pela causa de Jesus Cristo. 144 mil são os eleitos. Bom, se a gente levar esse número ao pé da letra, eu acho que a gente não entra não, hein? No mundo inteiro só 144 mil, hein? Nossa, tem poucas vagas para o céu, né? Bem competitivo, se a gente for pensar, não? Concorrido, melhor dizendo. Mas este número é simbólico. 12 são as tribos de Israel do Antigo Testamento. 12 são os apóstolos. É 12 vezes 12 vezes 1000. E esta conta resulta em 144 mil, que quer dizer a totalidade do povo de Deus. Então todos, sem exceção, são chamados a uma vida de santidade. Você e eu também. Somos filhos de Deus. Portanto, nós somos herdeiros, porque os filhos têm direito à herança. Jesus é o filho primogênito, é o primeiro. E nós nos tornamos filhos através dele. E é por isso que nós também nos santificamos em Jesus Cristo. E hoje a igreja, apresentando-nos essa realidade da comunhão dos santos, também nos mostra duas dimensões. Comunhão, primeiramente, com as coisas santas, com tudo aquilo que é sagrado, ou seja, o dom da fé,
os outros dons espirituais, os sacramentos que nos santificam. Quando você procura a confissão, você se purifica. Quando você está em estado de graça e recebe Jesus, você tem a possibilidade de se assemelhar mais a Ele. Quando a tua união é elevada a matrimônio, essa união te santifica também, porque ninguém se santifica sozinho. O padre é aquele que se santifica junto com a comunidade. Quando um doente está passando por um momento difícil, de dor e debilidade, pede a unção dos enfermos, e esta graça da santificação acontece. É a cura espiritual, em muitos casos, a cura física. São os sacramentos que nos santificam, e nós participamos de tudo isso, as coisas santas. Mas também é a comunhão com as pessoas santas. Quem sabe alguns de vocês tiveram pais ou familiares santos. Não porque foram pessoas infalíveis em tudo e perfeitas, mas porque foram pessoas que viveram verdadeiramente o Evangelho. E é interessante que apenas depois que alguém falece que nós vamos reconhecer essas virtudes, né? Quem dera os nossos olhos estivessem abertos para reconhecer os santos que caminham ao nosso lado, e não são poucos. É que a nossa tendência está sempre naquela de ver o pecado, os deslizes, as quedas, mas nem sempre aqueles que permanecem em pé ou ajudam as pessoas a se reerguer. Jesus hoje nos mostra um caminho de santidade, que são as bem-aventuranças. E Ele vai falar para nós que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que são pobres de espírito. Pobre não como alguém que nada tem, mas como alguém que tem, não retém para si, partilha, porque sabe que tudo lhe foi dado. E até mesmo aquilo que aparentemente foi conquistado, na verdade foi com o auxílio de Deus. Então nada é meu. Há uma música que diz, tudo é do Pai, não é? Os pobres de coração são aqueles que têm essa consciência. E eles administram as coisas sem se deixar possuir por elas. Aqueles que choram, porque serão consolados. Será que ser alguém sofredor é um critério para se tornar santo? Tem algumas pessoas que ainda têm uma imagem bastante equivocada em relação à santidade, que se assemelha àquelas figuras medievais do conceito de santo que muitos ainda carregam, né? Santo parece que é aquela pessoa sofredora, que vive só uma tragédia, infeliz. Na verdade, os santos eles foram muito felizes, mas eles experimentaram sim muitas aflições humanas. A grande diferença é que as suas lágrimas não caíram por terra em vão. Eles deixaram que Deus enxugasse as suas lágrimas. Então são aqueles que foram consolados por Deus sempre. Se o meu choro é um choro que acontece na fé e não na falta de esperança, é um choro que também rega coisas novas. E é desse choro que o Senhor nos fala. Bem-aventurados são os mansos, são aqueles que não se deixam levar pela agressividade dos nossos tempos. São aqueles que são zelosos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não são pessoas que retribuem o mal com o mal. Não são pessoas vingativas, são pessoas justas. Elas vivem essa justiça, elas procuram essa justiça. Os misericordiosos são bem-aventurados, porque são aquelas pessoas que são capazes de ver a necessidade do outro, muito além das suas próprias. Os puros de coração, pessoas que têm um coração indiviso,
Ou seja, um coração que não se deixa corromper, um coração que é de Deus, e ao mesmo tempo um coração que é fiel ao outro, um coração que é fiel aos propósitos que assumiu, um coração que é fiel a um ideal, um coração que olha para as pessoas não como objetos, mas um coração puro como o de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, e a palavra fala pacíficos, não passivos. São aqueles que promovem a paz, são pessoas que trazem harmonia aos ambientes. Não são pessoas que colocam pano quente em tudo, mas são pessoas que são capazes de conversar, de tentar compreender, às vezes os dois lados, ao menos tentar compreender, e assim elas se tornam não pessoas apaziguadoras, mas pessoas que ajudam a facilitar um caminho de paz. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. E aqui nós podemos ver que os perseguidos, dos quais Jesus fala, são aqueles perseguidos por conta da justiça que tentam praticar e por serem de Jesus. Então são incompreendidos, às vezes injustiçados, mas não vamos pensar agora que qualquer um pode dizer, isso é perseguição. Aqui fala da perseguição da fé. Existem algumas situações em que as pessoas falam assim, eu estou sendo perseguido, né? Mas na verdade, aquela situação é uma consequência de algumas atitudes da pessoa. Às vezes até mesmo uma consequência de coisas que ela mesma gerou. Então não usemos essa palavra para isso, né? Como esse tivesse sido perseguido. Mas sim aquele que é perseguido, aquele que não é aceito por ser de Deus, por ter um pensamento e atitudes relacionadas à fé. E por isso que muitas vezes é rejeitado. Mas dentro destas bem-aventuranças nós vemos que não existem apenas desafios e dificuldades, existem também, amados irmãos, promessas divinas para cada uma dessas bem-aventuranças, que são exercícios na fé. Deus realmente nos comunica algo. Aqueles que são pobres, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que experimentam aflição, porque serão consolados. Aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, eles sabem esperar. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão saciados. Aqueles que são misericordiosos, porque também vão alcançar a misericórdia de Deus. Aqueles que são puros, porque enxergarão a Deus. Aqueles que são promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que buscam a justiça, porque deles é o reino dos céus. Estes são os santos verdadeiramente. Não são pessoas que vivem uma certa beatice, às vezes até mesmo piega, de uma cabeça inclinada para o lado e um rosto de sofredor. Não se trata disso. Os santos são pessoas éticas. Os santos são pessoas caridosas, cheias de humanidade. Os santos são pessoas místicas, no sentido de que têm uma espiritualidade e sabem que as coisas que acontecem não são por um acaso. São pessoas que têm uma ligação com aquilo que é espiritual. E elas enxergam em coisas mínimas a providência de Deus. Elas enxergam nas coisas menores que passam despercebidas por outros como sinais de Deus. Elas ouvem e elas leem as coisas do tempo como um toque de Deus. São pessoas de oração. São pessoas que vivem nesta terra, mas com os valores do céu. Eu e você podemos ser essas pessoas, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Temos
muitos pecados, mas temos dentro de nós aquele que é o santificador, o próprio Deus. E por isso nós queremos ser bem-aventurados, porque o maior anseio que nós possuímos é o de felicidade, é o de eternidade. E são felizes aqueles que deixam-se santificar por Deus, aqueles que estão sempre com Ele, aqueles que estão ao lado de cada um dos irmãos, como santos que caminham juntos para a glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos ficar em pé